No ano de 2002, tive um arrebatamento espiritual para o inferno. O anjo de Deus me levou até aquele lugar. O anjo me mostrou várias pessoas no inferno. Fui ao Vale da Cruz, onde estão os cristãos. O anjo disse que existem 4 igrejas famosas que têm multidões de membros, que estão perdendo almas para este lugar. Dificilmente almas estão sendo salvas, e todos vêm para cá. Aqui há cristãos da igreja presbiteriana, da metodista, também da quadrangular e da batista. As pessoas destes 4 ministérios estão vindo para este lugar. Os pastores não podem permitir que isso aconteça. Eles não estão colhendo almas para o céu. Se não pregarem a verdade, todo o rebanho irá para o inferno. Tenho 4 mensagens de exortações para esses ministérios. Jesus me disse que entregaria essas 4 mensagens quando retornar à terra. As mensagens revelarão o motivo pelo qual eles estão indo para o inferno. Santidade dos corpos. A primeira mensagem é para as igrejas batistas. Então você diz que ignora a santidade do corpo? Você diz que o corpo não tem importância para mim, é apenas o coração que importa. Quem disse isso? Se o seu corpo não me importa, por que vocês estão colocando em seus corpos aquilo que não agrada a Deus? Se você quer tanto que o Espírito Santo habite em você, livre-se das marcas de Satanás que estão em seus lábios e ouvidos. Você quer ser salvo, mas não deixe o que é do diabo. Você veste as roupas do diabo e não renuncia aos acessórios do diabo. E por causa dessas coisas você vai para o inferno. Não adianta orar e me adorar. Quero santidade tanto no corpo como no espírito. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Fornicação e rebebia. A segunda mensagem é destinada às igrejas presbiterianas. Então diga que você está espiritualmente morto. Você se tornou um povo incrédulo e sem fé. Há prostituição entre os membros. Os jovens estão em fornicação tendo atos sexuais entre eles. Homens casados traindo suas esposas com outras irmãs casadas. Reverendo fazendo sexo com as meninas da própria igreja. As mulheres cristãs casadas com seus maridos têm amantes com outros membros da própria igreja. Os membros estão se embriagando com álcool. Vejo como os bêbados batem nas esposas e nas crianças. A fornicação e o adultério estão abertos diante dos rostos do reverendo, e você não faz nada. Eles ainda dizem que são os escolhidos. Diga-lhes que você não tem parte comigo. Você não está salvo e perdeu sua vida eterna. Arrependa-se e siga a verdade. Corações maus e incréveis. A terceira mensagem é destinada às igrejas metodistas. Eles não acreditam em revelações ou profecias. Mas esta mensagem é para você. Se você não acredita nessas mensagens, você estará neste lugar de tormento. Os pastores usam diversas drogas e são viciados nelas. Os membros vivem como os ímpios e não há libertação em suas vidas. As pessoas vivem como os ímpios e não há renúncia. Mundanismo e eroticismo. A quarta mensagem é para as igrejas quadrangulares. Isso é o que você diz. Eu já deixei este ministério. Você colocou o teatro, a dança e o circo dentro da igreja. O mundanismo está no ministério. Meu espírito não se contenta com essas coisas. Casais liberais dentro da igreja. Os maridos compram produtos eróticos para agradar as esposas. E esposas cheias de fantasias eróticas incitam seus maridos a praticar abominações sexuais. O anjo me passou essas mensagens. Muitos cristãos de igrejas como episcopal, luterana, presbiteriana, metodista, quadrangular e batista estão no inferno. O anjo disse que várias igrejas começaram bem, e depois ficaram mornas. O anjo me trouxe à terra. Evangelismo. Evangelizei um menino viciado e falei sobre o inferno. Ele me chamou de mentiroso e meses depois fui assassinado. Fiz evangelismo em lugares perigosos relatando meu testemunho. Um grupo de meninos queria me fazer mal certa noite, quando eu ia assistir a uma vigília noturna na igreja. Eles me viram com a Bíblia na mão e pensaram que era uma metralhadora. Eles correram com muito medo. Eles fugiram. Acredito que Deus os fez ver uma arma para que eu fosse libertado de suas intenções assassinas. Brincando com a palavra. Cheguei a uma igreja onde há muitos oradores. O que me envergonhou foram alguns dos oradores que fizeram piadas e fizeram toda a congregação rir. O povo não levava a sério a sua pregação. No final daquela conferência,
Muitas pessoas ficaram desapontadas. Eles esperavam muito mais dos pregadores. O povo entrou na igreja em busca de respostas e de um encontro com Deus, mas não viu pregação, mas sim uma igreja fria onde o Espírito Santo não atua. Eles substituíram a palavra pela piadinha para deixar as pessoas felizes. Esta não é a alegria que Deus oferece. A alegria sobrenatural vem de Deus e é dentro da alma que está a alegria. Um membro de um de mais congregos se dedicou ao trabalho. Ele estava necessitado e desempregado. Orei por sua vida para que Deus lhe desse um emprego para trabalhar. Ele conseguiu um emprego, e após 3 meses, o dono da empresa entregou-lhe o cargo de gestão. O dono da empresa confia nele por ser simples, e exemplo de bom funcionário. Ele vive uma vida de um verdadeiro homem de Deus. Ele é um homem humilde que foi exaltado por Deus por ter uma vida transformada. Fui convidado para uma conferência da igreja. Muitos católicos em busca de uma solução para suas vidas se converteram ao verdadeiro evangelho. Temos hoje uma igreja de crianças na fé, sem maturidade espiritual. O Espírito Santo não usa crentes que se comportam como crianças. Sensualismo na igreja. O grupo de louvor e adoração tinha muitas jovens usando saias curtas e sendo desejadas pelos visitantes. Essas mulheres usavam maquiagem nos olhos, e eram cheias de sensualidade. Qualquer um podia ver a aparência impura das mulheres. O pecado estava em seus olhos. Terminado o serviço religioso, homens católicos, tomados pelos desejos do seu coração, aproximaram-se daquelas meninas e pediram-lhes os seus contatos telefônicos. A igreja é um lugar para buscar a Deus ou uma casa de prostitutas. Eu vi o mundo na igreja. Eles não esquecem as lembranças do mundo e as trazem para a casa de Deus. Não quero denegrir essas pessoas. Não posso corrigir igrejas que pertencem ao rebanho de outros pastores. Tenho uma igreja que Deus colocou em minhas mãos para me preocupar. Feiticeiros já visitaram meu ministério e foram bem recebidos. Eles não são nossos inimigos. Estas almas são escravas de Satanás que precisam de libertação. São as mesmas pessoas que escolheram o caminho errado. E é nosso dever provar-lhes que o caminho certo para a salvação é Jesus. A igreja que eu congrego não menospreza o analfabeto que não lê a Bíblia. O grupo de jovens da minha igreja estava lutando por uma menina. Acabei com a briga e fiz os jovens orarem e pedirem respostas a Deus. Outra garota se interessou por um garoto ímpio que não gosta de igrejas. Eu disse a ela para não ter pressa e coloquei-a para orar. Uma pessoa que não é cristã para namorar alguma menina da igreja, tem que primeiro se converter, ser libertada e depois se casar, assumindo um compromisso sério. Aqui onde sou conselheiro de jovens e missionário trabalho dessa forma. Sempre aconselho as meninas a pedirem um homem de Deus. E os meninos são incentivados a pedir uma mulher de Deus. Satanás enviou jovens envolvidos com prostituição e vícios para minha igreja. Eles visitam a igreja, mas não estão interessados em ouvir a palavra. Eles vieram com o desejo de desviar a juventude. Preparei os jovens contra essas armadilhas. Não podemos permitir que os mensageiros do diabo afastem os membros fiéis do caminho de Jesus. Regras para evangelismo. Aqui na igreja, homens solteiros não visitam casas de mulheres solteiras. Nossos inimigos cuidam de nós para caluniar e contar mentiras. Querem difamar e destruir os ministérios. A esposa de Potifar difamou o inocente José. Só visitamos as casas quando a esposa está acompanhada do marido. Estamos rodeados de testemunhas e acusadores. Quando um jovem não vai mais à igreja, o líder casado conduz o grupo de jovens para visitá-lo. Ele não vai sozinho. É assim que trabalhamos em um bairro de pessoas, para evitar mentiras e disseminação de boatos. Fazemos evangelismo nas aldeias. As meninas solteiras não entram sozinhas onde há um grupo de homens. Satanás arma sua armadilha, e consegue envolver aqueles que não assistem. Tenho visto muitos cristãos caírem na armadilha da prostituição, armada pelo diabo. Não perdemos tempo na roda dos escarnecedores. Um obreiro da minha igreja parou num bar para beber água. Ele estava com muita sede, e ao passar pelo bar, deixou um folheto da palavra de Deus. Um grupo de homens que estavam ali conversando sobre Jesus. O trabalhador falou educadamente sobre Jesus, dando atenção às suas perguntas. O trabalhador retirou-se e foi embora, e aqueles homens foram usados pelos demônios para espalhar boatos de que ele estava bebendo junto com eles. O ministério deste obreiro foi arruinado, e todas as igrejas que haviam sido programadas para ele ministrar nos seus cultos cancelaram os seus compromissos. Este trabalhador não conseguiu se defender das acusações.
Se ele tivesse se juntado ao grupo de evangelismo da igreja, teria provas de sua inocência. No mundo animal, um leão não ataca uma manada de touros. O leão espera que o touro fique sozinho para atacá-lo. Uma manada de touros está unida, e o leão não tem forças para atacar essa manada. Quanto mais irmãos estiverem unidos para sair evangelizando, melhor será. Este é o ministério em que vivo. Não sou apenas um pregador de púlpitos, sou das ruas também. E assim somos um grupo forte que anda pelas ruas e bairros para fazer evangelismo. Jesus se juntou a nós e formou uma igreja. Ele foi sacrificado para dar à luz diferentes pessoas para irem às ruas. Ele nos unificou e nos escolheu para uma missão na terra. Ele reuniu seu rebanho santificado e nos lavou com seu sangue. Estamos associados a um só corpo, e somos um conjunto de ministros que vivem num só espírito, e numa só mente. Jesus quer unidade e harmonia do seu povo. Aqueles que estavam dispersos, ele trouxe para perto dele através de seu sacrifício. Estamos em seus pastos verdejantes, e conectados com seu espírito, aliados a ele através de sua ressurreição e somos agraciados com a salvação. Almas feridas. Fui orar por um jovem deprimido da minha igreja. Ele se puniu pelos erros do passado. Ele estava se castigando e se considerava estúpido. Ele estava inseguro e achava que era inútil. Ele se isolou e não saiu de casa. Ele foi atormentado por coisas que havia feito no passado, e sentiu-se a causa do infortúnio. Ele me disse: tudo que chega perto de mim virou maldição. Minha mãe sempre disse que nunca era para eu vir ao mundo. Meus pais não gostam de mim. Aquele jovem desde criança foi rejeitado pelos pais. Qualquer palavra negativa causaria depressão na criança. Tive que fazer campanhas de oração e conversar muito com esse jovem até ele se recuperar. Havia feridas na alma, que exigiam muito trabalho para curar as feridas. Digo aos pais que eles tratam mal os filhos. Não os rebaixe, mas corrija com amor dentro da palavra de Deus. Não fala palavras negativas contra eles, isso traz maldição para seus filhos. Consegui recuperar o jovem, ele estava liberto e pronto para começar uma nova vida. Eu fui atrás das almas. E quando um membro para de ir à igreja, eu o visito na casa dele. Perseguição. Não busco a glória dos homens, nem dos pastores. Por mais que eu me esforce para levar almas a Deus, sempre haverá críticas e comentários negativos contra mim. A intenção de alguns membros é fazer com que eu me sinta mal com suas palavras destrutivas. Não elogiam o trabalho que faço com muito amor, mas Deus tem se agradado do meu zelo por esse trabalho. Quando não agradamos ao mundo, é sinal de que estamos agradando a Jesus. O maior teste que enfrentei na minha vida foi a oposição dentro do meu ministério. Meus próprios irmãos que congregam comigo têm perseguido a mim e ao pastor. Alguns querem que o pastor feche as portas da igreja e acabe com o trabalho. Já pediram minha saída para permitir que os outros ocupassem meu lugar. A seriedade do meu pastor não agrada ao rebanho. Eles querem um pastor que seja mais flexível com o mundanismo na igreja e mais liberal com as regras da igreja. Mesmo assim, agradeço a Deus por dar este rebanho para um pastor sério cuidar. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.